Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre os juros compostos. Vamos tratar sobre ele e sua aplicação na matemática financeira. Bom, os juros compostos, eles estão extremamente presentes na matemática financeira. Na verdade, a matemática financeira se divide em duas partes. Existe uma parte que trata dos juros simples, outra parte que trata dos juros compostos. Bom, os juros simples, na verdade, é simplesmente uma forma de remuneração onde a remuneração de qualquer capital, qualquer dinheiro que seja aplicado, é sempre uma fração do valor investido. Né? Porque sempre quando uma pessoa aplica o dinheiro, deixa os seus recursos investidos em algum lugar, a pessoa vai querer receber uma remuneração. Agora, quanto vai ser essa remuneração? Então, de acordo com os juros simples, é simplesmente uma fração do valor aplicado. Mas, e nos juros compostos? Então, nos juros compostos, o capital, a remuneração do capital é uma fração do capital acumulado. Então, o que acontece? A cada período de tempo, o capital acumulado é maior. Então, como a remuneração é sempre uma fração do capital acumulado, essa fração, essa remuneração é cada vez maior. No juros simples, a remuneração é sempre a mesma, porque ela é sempre uma fração do valor presente, do valor original da aplicação. Já nos juros compostos, não. É uma fração do valor acumulado, o valor acumulado aumenta, então, em juros compostos, existe esse aumento cada vez maior do valor acumulado. Para a gente ilustrar essa situação, vamos observar esse trecho de filme. How much does everybody owe? $17.34 million. Assuming Benedict gives us prime plus 1, which I doubt, figure 19 to be safe. Okay, 19 each. Anybody got that? What? You think the stock market's some great mystery beyond the realm of human understanding? Didn't you see the signs? I saw the signs. How much is everybody short? How much you short? 14. You spent all but $5 million? Yeah, I did. You gonna start with me in front of everybody? You don't know what it's like to create something from scratch, so just, you know? Well, with interest, I'm short 7. 8. I spent about $1 million, mostly on talent development, so that makes it 7 for me. Boy, the interest just kills you. I'm like 9. What's the interest? About 6. Then I owe 6. How? What? I've been staying at my parents'. Bom, eles tinham uma dívida aí de 13 milhões de dólares. Se passaram alguns anos, essa dívida aumentou e acabou indo para 19 milhões de dólares. Né? E por que foi de 13 para 19? Bom, justamente por causa dos juros. Aí na cena não está claro qual seria o tipo de remuneração, se seriam juros simples ou se seriam juros compostos que foram usados para remunerar esse capital. Mas certamente algum dos dois foi utilizado, muito provavelmente foram utilizados os juros compostos. Como nós vamos estar vendo na aula de hoje, eles são muito mais utilizados do que os juros simples. Problema dos juros simples. Simplesmente lembrando, né, no juros simples, a remuneração do capital é sempre uma fração do valor original, o valor aplicado. Enquanto que nos juros compostos, a remuneração do capital é sempre uma fração do valor acumulado. Então vamos observar agora esse desenho esquemático para a gente ter um melhor entendimento da diferença entre esses dois sistemas de capitalização. Como nós podemos observar, o que acontece? A gente simplesmente tem o valor da aplicação. Né? Aí logo no primeiro período, o que acontece com esse valor da aplicação? Isso é multiplicado pela taxa de juros. Isso é o que ocorre nos juros simples. E a partir daí, a gente tem um certo valor, que é o rendimento, ou seja, os juros. Depois disso, o que a gente faz? A gente tem, logo na sequência, valor da aplicação mais o rendimento. Isso vai ser igual o novo valor. Bom, então como nós vimos no juros simples, o que acontece? Logo no primeiro período, a gente tem o valor presente, o valor aplicado, o valor da aplicação, ele é multiplicado por uma taxa de juros.
Depois de ser multiplicado por uma taxa de juros, a gente tem um valor, né? Um valor financeiro, que é uma quantidade em moeda que vai ser acrescida ao capital aplicado. Depois disso, o que a gente fez? A gente pegou aquele valor do investimento, acrescentou os rendimentos, né, que são os juros, a remuneração do capital, e isso deu origem a um novo valor. Vamos continuar na sequência para ver o que acontece nos próximos períodos. Bom, a gente continuando observando a trajetória dos juros simples, a gente vê que num enésimo período, o que acontece, a gente tem o valor da aplicação vezes a taxa de juros, isso vai dar um rendimento, que são os juros. Bom, o que a gente está observando na verdade, está acontecendo a mesma coisa que aconteceu antes. E, finalmente, logo a seguir, a gente vê que o valor da aplicação é acrescido do rendimento, que são os juros, e isso dá origem a um novo valor. E esse valor, ele cresce linearmente, porque todo período o valor do rendimento dos juros é sempre o mesmo. Bom, então o que nós vimos é que nos juros simples, o valor dos juros, ou seja, da remuneração do capital, é sempre a mesma. Então, se os juros no mês 1 foram de R$100, todo mês os juros vão ser de R$100, ele sempre tem o mesmo valor. O rendimento ele é sempre o mesmo. Mas o que será que acontece nos juros compostos? Logo no começo, a gente vai perceber que no primeiro período acontece a mesma coisa que aconteceu no primeiro período da aplicação a juros simples, né? Porque o que acontece aqui? A gente tem que o valor da aplicação é multiplicado por uma taxa de juros que dá origem a um rendimento, que são os juros. Depois, o valor da aplicação mais rendimento é igual a um novo valor. Ainda na sequência, a gente pode observar o que acontece num enésimo período qualquer, ou seja, num período N depois do que o dinheiro foi aplicado. Bom, a gente tem o valor acumulado até o período anterior. É claro, se a gente está tratando do período 1, o valor acumulado é simplesmente o valor acumulado, o valor original. Mas quando a gente já está tratando de um período futuro, já existe um valor acumulado. E a taxa de juros, então, agora ela é multiplicada pelo valor acumulado, diferente do que acontecia antes. E isso dá origem a um rendimento, que são os juros. E agora, para a gente obter o novo valor, a conta que a gente faz é a seguinte, é o valor acumulado até o período anterior, o N-1, mais o rendimento dá origem a um novo valor. E esse novo valor, ele cresce exponencialmente, ou seja, ele cresce muito mais rápido a juros compostos do que a juros simples. Então, nós vimos agora a diferença entre os juros simples e compostos. No juros simples, a remuneração ela é sempre aplicada sobre o valor original, enquanto que nos juros compostos, a remuneração ela é aplicada sobre o valor acumulado. Ou seja, no juros simples, a remuneração, como ela é simplesmente sobre o valor original, não ocorrem juros sobre juros. Agora, nos juros compostos, como a remuneração ocorre em cima do valor acumulado, e o valor acumulado é a soma do valor presente mais juros, então, nos juros compostos, nesse sistema de remuneração, ocorre juros sobre juros. Para a gente continuar com um bom entendimento, e agora observando alguns valores, vamos observar uma situação. Lembra aqueles R$1.000 que cada um de nós investiu 2 anos atrás? Aquela aplicação que a taxa era de 10% de juros ao ano? Isso mesmo. Hoje eu fui conferir na conta e já está em R$1.200. Ah, legal. Eu fiz um pouco diferente. Ah, é? O quê? Bem, no ano passado eu resgatei todo o dinheiro aplicado e o valor era de R$1.100. Aí eu retirei o dinheiro, reapliquei com a mesma taxa de juros. Então você tem hoje R$1.210. Isso mesmo. E agora eu pretendo retirar e reaplicar novamente. Nossa, que maravilha de ideia. Eu acho que eu vou fazer o mesmo. Faça o mesmo. Ok. Então nós vimos que Gustavo e Carlos obtiveram rendimentos diferentes. Justamente porque eles utilizaram estratégias diferentes, eles conseguiram uma remuneração diferente. Os dois estavam aplicando numa aplicação que rendia juros simples, mas Carlos, ele aplicou durante 2 anos, a uma taxa de 10% ao ano. Bom, 10% ao ano, a juros simples, a gente sabe que vai dar 20% ao total. 20% de R$1.000 deu R$200, foi o valor que ele obteve.
Agora, no caso de Gustavo, não, ele já fez alguma coisa diferente. Ele aplicou durante um ano, resgatou 1.100 e depois aplicou por mais um ano, obtendo 1.210. Vamos fazer algumas contas agora para entender melhor e acompanhar o que aconteceu. Vamos observar primeiramente a aplicação feita por Carlos. Bom, agora nós temos a fórmula do juros simples. De acordo com a fórmula do juros simples, nós temos que F, o valor futuro, é igual P, valor presente, vezes 1 mais I, taxa de juros, vezes N, que é o período da aplicação. Substituindo os valores, a gente sabe que o valor presente é de R$1.000, a taxa I é de 10%, então, portanto, 0,10, e o período é de 2 anos. Então, substituímos o número 2 aí. Na sequência, a gente vê que, simplesmente fazendo as contas, que o valor futuro é igual a R$1.200. Bom, então já vimos o que aconteceu com o Carlos. A remuneração dele, o dinheiro dele atingiu R$1.200. Agora vamos ver como que aconteceu com a remuneração de Gustavo. Bom, Gustavo aplicou somente por um período. Então, o que a gente tem aí é que um F1, a gente está calculando o F1, que seria o valor futuro depois de um ano. Ele é igual ao valor presente vezes 1 mais I. No caso, a gente não precisa nem mesmo multiplicar por N, porque o N, nesse caso, vai ser 1. Então, a gente já está, de certa forma, simplificando um pouquinho aí. Substituindo os valores, a gente vê que o valor futuro depois de um ano, F1, ele é igual a R$1.000, que esse é o valor presente, vezes 1 mais 0,10, onde 0,10 é a taxa de juros, que é de 10% ao ano. Com isso, o seu valor futuro foi de R$1.100. Na sequência, o que Gustavo fez? Ele resgatou e aplicou o seu dinheiro de novo. Quando ele aplicou, ele está fazendo uma nova aplicação, agora a gente vai calcular o valor futuro depois de 2 anos. Então, o valor futuro depois de 2 anos é igual ao valor futuro depois de um ano, vezes 1 mais I. Substituindo os valores, a gente tem que o valor futuro depois de um ano, ele era de 1.100, isso que ele tinha acumulado até então. A gente vai pegar isso e multiplicar por 1 mais 0,10, onde 0,10 é a taxa de juros, que é de 10% ao ano. Fazendo essas contas, a gente chega que F2, ou seja, o valor futuro depois de 2 anos, é igual a R$1.210. Bom, então nós vimos que Carlos e Gustavo tiveram valores diferentes, né, simplesmente pela estratégia de cada um deles. Carlos deixou o dinheiro dele aplicado durante 2 anos a juros simples. Gustavo não, também o seu dinheiro estava remunerado a juros simples, mas ele aplicou durante um ano, resgatou e aplicou de novo. E com isso, ele obteve um valor maior. A fórmula dos juros compostos. Então, os juros compostos, como a gente viu, ocorre remuneração sobre o valor acumulado, diferente do que ocorre nos juros simples. Então, sempre o que nós estamos interessados na matemática financeira é a remuneração do capital. Então, sempre ocorrem juros que vão dar origem a uma remuneração do capital. E, entretanto, o que acontece nos juros simples e nos juros compostos é um pouco diferente. Mas, quando a gente está considerando apenas um período de tempo, eles são iguais. Então, nos juros compostos, lembrando, a remuneração sempre ocorre sobre o valor acumulado. Mas o valor acumulado, quando ainda não houve nenhuma remuneração, é igual ao valor original. Portanto, a remuneração ocorre no primeiro período de tempo sobre o valor original. Então, como é sobre esse valor, então a remuneração a juros simples e a juros compostos, quando a gente considera exatamente um período de tempo, elas são exatamente iguais. Mas depois disso, para 2 períodos de tempo, 3 e qualquer outro número em diante, a remuneração a juros simples e a juros compostos não é mais a mesma. Vamos observar isso. Generalização do valor futuro a juros compostos. Então, o que nós temos aí a gente vai escrever período a período o que acontece com o valor da aplicação. Então, primeiramente, F1, que seria o valor futuro depois de um período de tempo. O que a gente faz para obter esse valor? A gente pega o valor presente e corrige ele, multiplicando ele por 1 mais I.
E isso a gente também pode escrever como valor presente, P, vezes 1 mais I, lembrando que a taxa de juros, elevado a 1. Né? 1 mais I é a mesma coisa que 1 mais I elevado a 1. Na sequência, agora a gente vai querer obter o valor futuro para o período 2. No período 2, agora a gente vai partir do valor acumulado, ou seja, do valor futuro no período 1, F1, e vai corrigir isso multiplicando por 1 mais I, onde I é a taxa de juros. Bom, então agora nós vamos fazer uma substituição. A gente já tem o valor de F1, a gente já tinha calculado isso na linha de cima, onde a gente tinha visto que F1 é igual a P vezes 1 mais I. Substituindo isso agora aqui na linha 2, ou seja, trocando F1 por P vezes 1 mais I, a gente vai ter uma expressão um pouquinho maior. Então o F2 agora ele é igual a P vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Então isso é igual a P vezes 1 mais I ao quadrado, né? Porque o 1 mais I aparece duas vezes. Então, o que a gente está fazendo aí é a cada período de tempo, a gente multiplica por 1 mais I. Então, se a gente tivesse um F3 aí, ele seria simplesmente P vezes 1 mais I ao cubo. E generalizando para um Fn, ou seja, depois de N períodos de tempo, o Fn ele é igual ao valor presente, P, vezes 1 mais I elevado a N. Bom, então agora nós podemos observar a remuneração a juros compostos, né? O que acontece aí? A gente sempre vai ter que sempre multiplicar cada período de tempo por 1 mais I. E o valor vai crescendo dessa forma, ele cresce exponencialmente. Então agora vamos utilizar essa informação que nós obtivemos, nós conseguimos encontrar uma fórmula para os juros compostos para encontrar o que aconteceria com a remuneração de Carlos caso ele tivesse utilizado, caso a remuneração rendesse não mais juros simples, mas sim juros compostos. Vamos ver. Remuneração de Carlos a juros compostos. Então, considerando os juros compostos, a gente vai usar essa fórmula, né? Que o valor futuro F é igual ao valor presente P vezes 1 mais I, onde é a taxa de juros, elevado a N. Fazendo isso, a gente vai agora substituir os valores. Então, o valor presente P é R$1.000, esse foi o valor que Carlos aplicou. A gente vai multiplicar isso por 1 mais 0,10, a taxa é de 10%, então 0,10 elevado ao quadrado. Então, a gente levou a 2, que é o período de tempo que a aplicação ficou rendendo juros é de 2 anos. Isso vai dar R$1.210. Bom, então, o que nós acabamos de observar agora é que a juros compostos, a remuneração do dinheiro, tanto de Gustavo quanto de Carlos, foi a mesma. A remuneração que cada uma delas vai atingir vai ser uma remuneração de R$210. Então, o capital final vai ser de R$1.210. Então, mesmo que saque e deposite de novo, agora não tem diferença. Então, a juros compostos, esse problema não existe. Então, os juros compostos, eles nos parecem mais adequados para serem utilizados na matemática financeira. Então, exatamente por isso que os juros compostos são muito utilizados. Os juros simples, eles não aparecem tanto na matemática financeira. Aparecem, mas os juros compostos, eles aparecem muito mais, justamente para que não se tenha, porque o investidor aí não tenha que ficar pensando, puxa, então eu vou resgatar e aplicar, acabaria confundindo muito, complicando a vida das pessoas. Então, a gente usa juros compostos e acaba facilitando tudo isso. Apesar da fórmula parecer um pouquinho mais complicada, mas a gente acaba facilitando a vida de quem está aplicando ou quem está tomando algum recurso emprestado. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos analisar um exemplo. Para facilitar a visualização dessa diferença, vejamos a seguinte situação. Um investidor deseja saber quanto irá receber ao final de 4 anos, sabendo que sua aplicação foi de R$10.000 e a taxa de juros é de 10% ao ano. Bom, então agora nós temos uma tabela onde nós vamos apresentar aí a evolução do capital que foi investido. Nós vamos acompanhar o que acontece se a gente utilizar uma remuneração de juros simples, ou seja, uma capitalização simples, e o que acontece utilizando uma capitalização composta. Bom,
a gente vai calcular os juros anuais período a período. Então, para a capitalização simples, logo no início do primeiro ano, ou seja, quando foi feita a aplicação, ainda não incorreram juros. E o saldo é simplesmente o saldo original, que é de R$10.000. No fim do primeiro ano, já existem juros. E os juros são de R$1.000, justamente porque é 10%. 10% de 10 mil, R$1.000. Então, o saldo passou para R$11.000. Acompanhando a capitalização composta, o que acontece é que, novamente, no início do primeiro ano, no início da aplicação, ainda não incorreram juros, então é zero e o saldo é de R$10.000. Aplicando uma remuneração de 10% sobre os R$10.000, a gente tem que os juros anuais ao final do primeiro ano é de R$1.000 e o saldo passa a ser R$11.000. Logo a seguir, a gente vê a diferença entre a capitalização composta e a capitalização simples. E a diferença nos juros, aí é zero, né? Então, depois de um ano, não ocorreu nenhuma diferença entre os juros aplicados a uma capitalização simples ou composta. E se os juros são iguais, né, a diferença entre os juros foi zero, a diferença entre o saldo também é zero. Continuando, vamos observar agora ao final de 2 anos. Ao final do segundo ano, na capitalização simples, a gente tem que os juros, como os juros são sempre aplicados sobre o valor original, então os juros vão continuar possuindo o mesmo valor, ou seja, de R$1.000. 10% de R$10.000, R$1.000. Então, o saldo agora, a gente sofre um incremento de R$1.000, passando a ser R$12.000. Na capitalização composta, a gente tem que os juros, eles são aplicados sobre o valor acumulado. Aqui está a grande diferença dos juros compostos. Antes, no juros simples, era aplicado sobre o valor original, aqui não. O valor acumulado no período anterior, era de R$11.000. Então, os juros vão ser de R$1.100. E o saldo passa a ser de R$11.000 mais R$1.100, a R$12.100. Então, nós vemos que agora a diferença entre a remuneração a juros simples e a juros compostos é de R$100. E se a gente for acompanhando todo o resto, o que acontece é que a juros simples, sempre o juro vai ser de R$1.000. Então, sempre 10% do valor presente da aplicação, então sempre R$1.000. A juros compostos, não. Como a gente está sempre acumulando, então, primeiramente foi 10% de R$1.000, 10% de R$10.000, que deu R$1.000, depois 10% de R$11.000, que deu R$1.100, e assim por diante. A gente vê que os juros são cada vez maiores a juros compostos. E com isso, a diferença entre a remuneração a juros simples e a juros compostos vai ficando cada vez maior, porque a juros simples é constante e a juros compostos, os juros são cada vez maiores. Então, essa diferença entre os dois vai se acumulando. Comparação entre juros simples e juros compostos. Bom, então o que nós vimos é que em juros simples o crescimento ele é sempre igual, o crescimento do capital. Então a gente diz que o crescimento é linear. Dizer que o crescimento é linear é justamente isso. O crescimento ele é sempre o mesmo. Então se cresce R$1.000 num período de tempo, em todos os outros vai crescer o mesmo valor, sempre R$1.000. Agora, a juros compostos, não. O crescimento ele já é mais rápido. Por que ele é mais rápido? Porque ocorrem juros sobre juros. E assim, com esses juros sobre juros, o crescimento é cada vez maior. Como esse crescimento é maior, a gente diz que é um crescimento exponencial. É um crescimento muito mais rápido do que o crescimento linear. Comparação dos juros simples com os juros compostos para período de tempo menor do que 1. Como a gente viu que juros simples, a gente viu que apresenta crescimento linear, enquanto que os juros compostos apresenta crescimento exponencial. Bom, isso pode parecer para a gente que se o crescimento é exponencial, ele é mais rápido do que o crescimento linear.
Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem sempre é assim, nem sempre o exponencial é maior do que o linear. Existem exceções. E a exceção ocorre justamente quando o período de tempo é menor do que 1. Ou seja, quando o período de tempo é menor do que 1, a aplicação a juros simples vai estar rendendo mais do que uma aplicação a juros compostos. Então, o que a gente tinha visto até agora é que juros compostos rendem mais. Mas a gente vê que existe uma exceção justamente quando o período de tempo é menor do que 1. Vamos começar visualizando exatamente quando o período de tempo é igual a 1. E depois disso, na sequência, a gente vê para o período de tempo menor do que 1. Vamos observar. Juros simples. A juros simples, a fórmula de capitalização é dada por F, que é o valor futuro, é igual a P, que é o valor presente, vezes 1 mais I, que é a taxa de juros, vezes N, que é o período. Essa é a fórmula da capitalização a juros simples. A juros compostos, a fórmula de capitalização é F, que é o valor futuro, é igual a P, valor presente, vezes 1 mais I, onde é a taxa de juros, elevado a N. Então, essas são as duas fórmulas, de capitalização a juros simples e a juros compostos. Agora, se N for igual a 1, então nós temos que a juros simples, simplesmente substituindo o N por 1, a gente vai ter que F é igual a P vezes 1 mais I. E a juros compostos a gente obtém o mesmo valor, né, que F é igual a P vezes 1 mais I, justamente porque a gente substituiu o N por 1. Então, nós vimos que quando o período de tempo é igual a 1, a remuneração que ocorre a juros simples e a juros compostos é a mesma, e o valor futuro também é o mesmo. Então, isso ocorre somente quando o período de tempo é igual a 1. Agora, o que será que acontece quando o período de tempo é menor do que 1? Então, nós vamos observar que quando o período de tempo é menor do que 1, novamente, a remuneração a juros simples é maior do que a juros compostos. Para observar isso, vamos a um exemplo. José tomou um empréstimo no banco de R$1.000 por 6 meses, a uma taxa de juros de 10% ao ano, utilizando juros compostos. José, por sua vez, emprestou o mesmo valor para um amigo pelo mesmo prazo, com a taxa de 10% ao ano, mas usando juros simples. Depois de 6 meses, José recebeu R$1.050 do seu amigo e teve que pagar R$1.048,81 ao banco. Portanto, José obteve ganho. Bom, então José fez um empréstimo no banco usando uma taxa de 10% ao ano. E o sistema de capitalização utilizado pelo banco foi o de juros compostos. Mas quando ele foi emprestar esse dinheiro que ele pegou emprestado, ele utilizou para emprestar novamente para um amigo dele. Só que ele utilizou um outro sistema de capitalização, o de juros simples. Fazendo isso, usando o sistema de juros simples, 10% ao ano, como o dinheiro ficou emprestado por 6 meses, ou seja, meio ano, durante meio ano, os juros foram de 5%. Né? Se era 10% ao ano, a juros simples, em meio ano, 5%. Então, o valor sofreu uma correção de 5%. Enquanto que a juros compostos, a correção foi menor. Quando a gente considera juros compostos para período de tempo menor do que 1, ocorre exatamente isso. Né? O valor da aplicação a juros compostos acaba sendo menor do que a juros simples. Vamos observar um gráfico onde mostra justamente isso, o crescimento do valor futuro aplicando a juros simples e a juros compostos. Vamos ver. Nós estamos vendo agora um gráfico que representa a evolução do valor futuro em função do tempo. Bom, quando o valor é aplicado, ele possui um valor e a juros simples, ele vai crescendo em uma linha reta. Ou seja, esse é o crescimento linear. O crescimento linear, ele é feito em uma linha reta. Agora, a juros compostos não. O que acontece é que o crescimento, antes de atingir o período igual a 1, ele é um pouquinho mais lento do que a juros simples. Então, pode ver que o valor futuro a juros compostos,
ele começa menor e vai aumentando, até que chega um momento que ele ultrapassa, né? Ultrapassa o valor futuro a juros simples. E isso ocorre exatamente no instante 1, quando o período de tempo é igual a 1. Então, nós acabamos de ver justamente que a juros simples, o crescimento é uma linha reta. Ele é sempre o mesmo. A juros compostos, não. Ele é pequeno. Tanto que ele é pequeno que, a princípio, ele é menor do que a juros simples, né? E até que chega um momento que ele ultrapassa e começa a crescer depois muito mais rápido do que a juros simples, né? Essa é a essencial diferença entre os dois regimes de capitalização, utilizando juros simples e juros compostos. Valor presente a juros compostos. Até agora nós utilizamos a fórmula de juros compostos somente para achar o valor futuro. Mas é claro que nós podemos utilizar essa fórmula também para achar o valor presente. Muitas vezes a gente sabe o valor futuro de uma dívida que vai vencer numa certa data, a gente tem o valor futuro de alguma coisa, mas a gente pode querer antecipar. Então, no caso da dívida, se você sabe o valor futuro e você quer antecipar, o razoável é que a pessoa que te emprestou o dinheiro, o credor, ele te ofereça um desconto. E esse desconto, a gente vai descobrir agora qual que é o valor desse desconto que ele vai te dar, usando justamente a fórmula de juros compostos. Vamos ver. Um comerciante fez uma dívida que vence daqui a 3 meses. O valor a ser pago daqui a 3 meses é de R$1.000. Este comerciante acabou de receber um dinheiro extra na empresa e decidiu pagar antecipadamente o seu débito. A taxa de juros do empréstimo é de 1%. Ele foi ao banco que emprestou o dinheiro a ele e descobriu que o banco vai usar a mesma taxa de juros para encontrar o valor presente da dívida a ser quitada antecipadamente. Então, o comerciante ele tem uma dívida, mas recebeu um dinheiro extra. E com esse dinheiro, o objetivo dele é quitar a dívida. Ele está pagando juros e o objetivo dele é que o pagamento de juros ele sofra um desconto, né? A partir do momento que ele antecipa, a ideia é que o valor seja menor pagando antecipadamente. Cálculo da dívida. Então, utilizando a fórmula dos juros compostos, a gente tem que F, o valor futuro, é igual ao valor presente, P, vezes 1 mais I, taxa de juros, elevado a N. Essa é a fórmula dos juros compostos. Mas como a gente precisa descobrir o valor de P, nós vamos isolar P nessa fórmula. Para isolar, simplesmente a gente passa o 1 mais I elevado a N que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, a gente tem P é igual, P, valor presente, é igual a F, valor futuro, dividido por 1 mais I elevado a N. Se a gente tem o valor futuro, tem a taxa de juros e tem o período, a gente consegue encontrar o valor presente. Substituindo, então, todos os valores que nós temos, nós ficamos que P é igual a R$1.000, que é o valor futuro da dívida, dividido por 1 mais 0,01, que é a taxa de juros de 1%, elevado a 3, que é o período de tempo. Então, fazendo essas contas, a gente tem que o valor presente dessa dívida é de R$ 970,59. Bom, então nós acabamos de ver um conceito que é fundamental em matemática financeira, que é o conceito de remuneração do capital. Qualquer um prefere sempre receber qualquer capital que seja o quanto antes possível, justamente por causa do valor do dinheiro no tempo. O dinheiro vai perdendo seu valor. Prefere receber o dinheiro antes. Então, até agora nós vimos a fórmula dos juros compostos, dos juros simples e dos juros compostos. Esses dois sistemas de capitalização, eles são a base da matemática financeira. Principalmente os juros compostos. Eles são muito utilizados para diversos cálculos, tanto contas do nosso dia a dia que nós temos a pagar, quanto contas de empresas, de grandes corporações, bancos. Todos precisam conhecer esse fundamento, justamente os dois sistemas de capitalização, os juros simples e os juros compostos.
Para complementar os seus estudos sobre juros compostos, seguem algumas referências. Primeiramente, o livro Matemática Financeira, Aplicações à Análise de Investimentos. O autor é o Carlos Patrício Samanez. O capítulo a ser lido é o capítulo 2, cujo título é justamente Juros Compostos. Outra boa fonte de referência é o livro Matemática Financeira e Suas Aplicações, do Alexandre Assaf Neto. Também o capítulo 2, cujo título também é Juros Compostos. Esses dois livros têm muitos exemplos, muitos exercícios, muitas coisas para vocês se aprofundarem um pouquinho mais no conhecimento de juros compostos. Bons estudos!